pregando com prontidão e sem medo. Pregando com prontidão e sem medo. Nós vivemos, irmãos, em um período em que as pessoas estão cada vez mais receosas. Falar da palavra de Deus, para muitos, é perigoso. Como é que vai ser o resultado? Como é que vão interpretar? Então as pessoas estão muito preocupadas em falar e ser mal interpretadas. Mas a palavra de Deus nos orienta que nós sejamos arautos. Nós devemos propagar, anunciar as verdades do reino de Deus. E isso devemos fazer sem temor, sem medo. O temor que nós devemos ter é de Deus com relação se não fizermos. Esse deve ser o medo que nós devemos ter. Se não fizermos a vontade de Deus, certamente o resultado não será bom. Então é necessário que nós nos empenhemos, pratiquemos com alegria a ordem do Senhor de levar o Evangelho a toda a criatura. Então nesta vida não há nada melhor quanto dar boas notícias. Você gosta de contar boas notícias? Quando você recebe um presente, você gosta de compartilhar com outra pessoa, mostrar que você ganhou, é uma boa notícia, né? Você ganha um prêmio, você passa em um concurso, seja o que for a área que você deseja, passar uma boa notícia sempre é muito bom. Então, revelar o que o melhor está por vir. Paulo usa suas últimas palavras para motivar a igreja do Senhor através de um jovem pastor chamado Timóteo e anunciar as boas novas de salvação com prontidão e sem medo. Vejamos como a igreja se prepara para essa missão. A palavra prontidão é uma palavra interessante, importante ser destacada. É o ato de estar disponível, desimpedido, pronto para agir imediatamente. Então a prontidão é uma característica muito forte em um soldado. Lembrando que Paulo, quando escreve essa carta, ele estava preso juntamente com os soldados. Estes soldados acompanhavam ele dia e noite. Ele via então a prontidão destes homens em executar a sua função, em estar ali cumprindo com o seu propósito, com o seu chamado. Aqui então ele nos traz essa ideia, né, da prontidão com relação à missão que nos é dada, que é a pregação do Evangelho. Então, a prontidão do Evangelho é nossa missão. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, vamos ler do verso de 1 a 6. 2 Timóteo, capítulo 4, do 1 ao 6. 2 Timóteo 4, de 1 a 6, diz assim a palavra de Deus. O título da leitura: a fidelidade e o zelo na pregação. Diz assim então a palavra: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, por mais uma vez podermos reunir aqui em tua casa, diante da tua presença, para louvar e engrandecer o teu santo nome. Mas queremos te pedir esta noite, fala conosco por meio desta mensagem, nos orienta, nos guia, nos dirige os passos, para que estejamos, ó Pai, em prontidão para o teu serviço, que as tuas palavras estejam sempre em nossos lábios, por onde quer que vá,
possamos, ó Pai, anunciar a palavra de salvação aos perdidos. Assim fortalece a tua igreja, une este corpo com esta missão, a missão da propagação do Evangelho da Paz. Pois aí eu te oro, agradeço e peço em nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Aqui o texto que acabamos de ler, ele nos alerta para a necessidade da prontidão na pregação do Evangelho, pois o dia do Senhor se aproxima. Então o apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem pastor, a situação dele, Paulo estava preso e Timóteo estava livre, poderia anunciar o Evangelho. Mesmo preso, Paulo continuou fazendo sua missão, continuou de prontidão e sem medo, pregando o Evangelho para os soldados que estavam ao seu redor. Mas havia uma necessidade maior, que esse Evangelho ele pudesse expandir, alcançar as cidades mais longínquas. Então era necessário que houvesse uma prontidão para o serviço, uma prontidão para executar esta obra. Sendo assim, a nossa prontidão em pregar é a resposta do nosso compromisso na prestação de contas com Deus. Então, repetindo, nossa prontidão de pregar é resposta do nosso compromisso na prestação de contas com Deus. Isso quer dizer que cada um de nós, um dia, estaremos diante de Deus e Ele então há de nos julgar. É claro que esse julgamento não será punitivo, mas será premiador ou galardoador. Então, se você quer ganhar um prêmio do Senhor, é necessário que nós possamos assumir este compromisso, estarmos então prontos para pregar o Evangelho. Aqui no versículo 1 ele diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Então o apóstolo inicia aqui este capítulo da carta usando a palavra conjuro-te, que quer dizer ordeno-te. Eu estou te dando uma ordem, Timóteo, e agora eu estendo essa ordem à igreja. Eu estou ordenando à igreja que pregue a palavra, insista nesta pregação, porque Deus há de vir e juntamente com o Senhor Ele julgará esta terra. Então haverá o momento do julgamento, nós precisamos estar preparados para ele. Mateus capítulo 25, gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias. Mateus 25, verso 31 ao 46. Fala então do grande julgamento. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo e preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhe dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que fizeste a um desses pequeninos irmãos, a mim fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me deste comer,
tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedaste, estando nu não me vestiste, e achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. E eles perguntaram: Senhor, quando foi isso que te vimos desta forma? Então lhe responderá: em verdade vos digo que sempre que deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim deixastes de fazer. 46. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Essa é uma passagem muito forte, né? Quando o próprio Senhor, no julgamento final, faz uma separação. A separação do que serve e do que não serve. Aquele que serve é aquele que está pronto, que tem um compromisso. E é interessante que Jesus diz que quando nós fazemos isto com os de fora, estamos fazendo com Ele. Então, sair pelas ruas, falar de Cristo aos nossos familiares, amigos, vizinhos, é como se nós estivéssemos fazendo para o Senhor, sabendo que aquela pessoa necessita de ajuda, e nós estamos ali cumprindo a nossa missão, como para o Senhor. Se fosse o Senhor ali necessitando, nós não nos esforçaríamos para fazer? Com certeza sim. Mas muitas vezes, olhando para o mundo e para as pessoas, não nos empolgamos, não temos interesse ou desejo ou prontidão de fazer a obra. Mas precisamos olhar para estas pessoas necessitadas como se fosse o Senhor e nos disponibilizar para fazer esta obra sem medir esforços. Mateus 16, 27 diz: porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com os santos anjos, então retribuirá cada um conforme as suas obras. Então todo o trabalho que fazemos para o Senhor não é em vão, Deus nos recompensará. Então vale a pena pregar o Evangelho, vale a pena anunciar a palavra de salvação, e é necessário que façamos, porque se não fizermos, estamos perdendo tempo, porque fomos salvos para salvar. Essa é a nossa missão. Se nós temos um antídoto e sabemos que as pessoas estão enfermas, por que não oferecê-las a salvação? É interessante a grande guerra que está aí da indústria dos medicamentos, tentando encontrar uma solução definitiva para o coronavírus. Com certeza que é uma grande luta nas faculdades, nos laboratórios, todos empenhados, compromissados em encontrar uma solução para esse problema, que é um problema geral que está atacando todo mundo. Certamente vale a pena o esforço. E aí nós estamos na mesma situação, meus irmãos. Encontramos um mundo contaminado pelo pecado, e nós temos a solução. Nós temos a vacina em nossas mãos. Com apenas uma palavra, anunciando o Evangelho da salvação, nós podemos tirar estas pessoas da podridão do pecado e colocá-los sobre um rochedo, firmando seus passos, para que dali por diante eles possam andar em direção a Deus e não contrário ao Senhor. Então veja que grande compromisso nós temos em nossas mãos, que grande responsabilidade, e Deus cobrará. Não imagine, não pense você que você foi salvo apenas para sentar em um banco da igreja. Pelo contrário, nós somos salvos para levar a salvação aos perdidos. Nós somos instrumentos de Deus. Precisamos então nos compromissar com isso, fazer a obra de Deus. Atos 10, 42. E nos mandou pregar ao povo e testificar de que Ele é quem foi constituído por Deus e juiz de vivos e de mortos. Atos 10, 42. O Senhor nos manda, é ordem. Então, se somos servos de Deus, nosso papel deve ser obedecer, cumprir a ordem de Deus. Nossa prontidão em pregar é resposta à necessidade imediata do povo perdido. Devemos entender que lá fora há uma necessidade que é imediata. É a mesma coisa que você vê alguém passando necessidade, te pedindo um prato de comida e você bater nas costas dele e dizer:
pode ir que eu vou orar por você. Você não está fazendo o correto que você deveria fazer. Se nós temos condições de ajudar alguém e não o fazemos, estamos sendo infiéis para com o Senhor. O Senhor nos abençoa para que nós sejamos bênção entre as nações. Quando Deus chamou Abraão, Ele disse: "Sê tu uma bênção." E esta bênção era propagadora. A bênção que estava sobre a vida de Abraão deveria se estender sobre a vida de todos os que lhe cercavam. Assim também, irmãos, nós temos sido abençoados por Deus. Deus tem derramado bênçãos sem medidas, tem suprido nossas necessidades. E como podemos então auxiliar a outros? Como devemos atender a necessidade imediata dos outros? No versículo 2 aqui do texto base de 2 Timóteo 4 diz: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, mas com toda longanimidade e doutrina. A palavra aqui de exortação que ele nos chama a atenção, irmãos, é que nós devemos insistir na pregação, devemos ir além, devemos nos esforçar dentro da medida, além das nossas forças. Essa é a ideia. Então, há uma necessidade grandiosa no mundo e nós precisamos atingir essa necessidade. Às vezes a gente fica aguardando e às vezes até orando que alguém venha pregar para os nossos familiares. Ora, oh Senhor, abençoa que venha alguém aqui e fale com o meu filho, com a minha filha, com o meu esposo, com a minha esposa. E essa é nossa responsabilidade, nossa função. Talvez você possa dizer: pastor, mas eu já fiz várias vezes e não surtiu efeito. Continua. Enquanto há vida, há esperança. Não é assim que é dito? Então continua. Tem um ditado que diz: água mole e pedra dura, tanto bate até que flora, né? Então insista. A palavra aqui, insta, é a ideia de que você não fala somente uma vez, mas várias e várias vezes, de várias formas. Às vezes a gente insiste na mesma palavra, insiste com a mesma dinâmica ou a mesma pressão. Devemos ter cuidado ao nos expressar. Como vamos falar? Aproveitando as oportunidades, quando se abre uma porta para o evangelismo, ali você deve entrar e não apenas esperar que alguém desça do céu para falar com aquela pessoa. Eu tenho me disponibilizado para fazer visita, para pregar para os familiares de vocês. Eu estou à disposição, qualquer um de vocês que queira. Basta marcar o dia, a hora que nós nos encontramos e vamos lá. Mas é importante que você faça a sua parte. Não espere só por alguém que venha fazer esta obra. A responsabilidade de cada um de nós. Por isso que ele diz aqui na palavra que nós devemos aproveitar as oportunidades. Ele diz que nós devemos pregar, quer seja oportuno, quer não, independente do momento, em todo o tempo. Quando eu leio esse texto, irmãos, eu lembro de Timóteo. Timóteo era um jovem pastor que foi instruído pela sua mãe, e esta que havia sido instruída pela mãe dela, né, que é a avó de Timóteo. Então a palavra já havia passado de geração em geração. Então é um testemunho vivo. O que Paulo está exigindo que Timóteo fizesse nada mais era do que uma prática já comum na sua família. A sua avó havia pregado para a mãe havia pregado para o filho, e agora o filho tinha a responsabilidade de anunciar para todos que lhe cercavam. Isso me faz lembrar muito da minha mãe, né? Quando ela pregava para a gente, para mim, para os meus irmãos, e a gente não queria saber de evangelho, não queria saber de igreja, de ser crente. Lembro que o meu irmão dizia: mãe, quando eu for bem velhinho, no fundo de uma rede, eu vou seguir Jesus. Eu disse: mas como, meu filho? Um velho dentro de uma rede vai seguir Jesus? O máximo que você vai é esperar Jesus vir te pegar, porque você já está nas últimas. O Senhor lhe quer em vida, com força.
com condições de fazer algo por ele, para a obra dele. E graças a Deus, Deus o resgatou antes desse período de ficar velho, né? E ele tem feito a obra do Senhor. Espero que faça muito mais, como é a nossa missão. E uma oportunidade, a minha mãe a gente tinha chegado no final de semana de uma festa, no domingo pela manhã. A minha mãe sentou no sofá para conversar com a gente, porque nós estávamos indo para festas e sem horário para voltar, e ela preocupada conosco, passou a noite acordada esperando, e a gente não chegou durante a noite. E aí pela manhã ela foi dar aquele sermão que vale a pena, né? A mãe dá ao filho. Quando ela sentou para conversar com a gente olhou e o joelho dela estava roxo, os dois joelhos, uma mancha roxa. Aí o meu irmão olhou e disse: mãe, o que foi isso no seu joelho? A senhora caiu? Eu disse: não, meu filho, isso aqui é passar a noite de joelho orando por vocês, para que Deus tenha misericórdia e poupe a vida de vocês e salve a vida de vocês. Irmãos, de tudo que a minha mãe falou, pregou, aquela foi a palavra mais importante. Ali mudou a nossa vida, mudou a nossa visão do amor da nossa mãe para conosco e o desejo dela de nos ver salvos. E ali foi a pregação dela, um joelho roxo, um testemunho de oração. E nós precisamos aproveitar essas oportunidades desta forma, passando para as pessoas a importância de servir a Deus e a esperança que nós temos de vê-los também salvos, de mostrar o nosso amor. Quanto eu te amo, meu filho, meu esposo, minha esposa, eu espero você aqui junto comigo. Eu quero adorar o Senhor junto com você. E essa palavra certamente terá e fará uma grande mudança. João 4,6. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 6. Diz assim então a palavra do Senhor: estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Esse versículo está inserido, está aqui incorporado na história da mulher samaritana. E aqui é um grande exemplo de aproveitar as oportunidades. Jesus estava à beira de um poço, chega uma mulher para pegar água e ele prega o evangelho para essa mulher, usando algo que chamou a atenção da mulher. Ele pediu água e aí, por conta desse pedido, ele então apresenta a ela o evangelho da salvação. Apresenta a ela uma água viva que vem do Senhor, e esta água, quem dela beber nunca mais terá sede. Essa mulher se interessou, ouviu as palavras de Jesus, foi salva e ainda resgatou muitos outros, porque ela levou essa palavra a outros que precisavam. Lucas 4,18 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restaurar a vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Irmãos, uma necessidade. Há muita gente por aí passando fome, mas não é uma fome de alimento, uma fome de Deus. Eles buscam saciar-se nas práticas mundanas, nos prazeres da carne, mas isso não é suficiente. Nós temos o alimento espiritual. Jesus se apresenta como sendo o pão da vida. Quem dele comer jamais terá fome, porque ele sacia a nossa fome. Aqui é dito também que nós precisamos proclamar libertação. E quantos têm essa necessidade de serem livres? Livres da escravidão do pecado, livres de todas as práticas do pecado, como prostituição, como vícios e tantos outros. Nós poderíamos aqui passar a noite citando, mas é uma necessidade imediata que nós precisamos atingir. E a terceira necessidade que ele fala aqui é de restaurar a vista aos cegos. A Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que neles não resplandeça a luz do Evangelho. Então o povo lá fora está cego em suas práticas, está cego nas suas convicções, e é necessário que a gente tire a venda dos olhos deles. Isso só é possível
através da pregação do Evangelho, porque Jesus se apresenta como sendo a luz do mundo. Quem o segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, só apresentando essa luz aos homens, para que eles possam então restaurar a vista, voltar a enxergar a glória de Deus. E por último, nossa prontidão em pregar é resposta ao sacrifício que a Deus é digno. Deus é digno do maior sacrifício que a gente puder fazer. Deus é digno. Por que Ele é digno? Ele é merecedor, porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. No versículo 5 aqui do capítulo 4 de 2 Timóteo diz assim: Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Sacrifica-te, te esforça, cumpre a risca. A ideia aqui, irmãos, é de um soldado que recebeu uma missão. Havia um soldado que ele carregava a bandeira chamada estandarte, e às vezes esse soldado ele precisava ir ao campo de batalha e voltar até o reino para avisar ao rei como é que estava a batalha, quantos tinham perdido, a quanto eles estavam avançando no campo de batalha. Então era a função dele. Durante esse percurso ele corria muito risco, corria risco de morrer, corria risco de encontrar-se com os inimigos, de se acidentar, tantos outros riscos, mas ele deveria cumprir essa missão sem olhar para trás, seguindo adiante, com todo esforço, com toda dedicação. Era um grande sacrifício. Muitas vezes ele chegava ferido, mas a notícia chegava até o rei, a informação chegava até onde deveria chegar. Então assim nós também devemos nos esforçar, nos sacrificar, para que a informação de que Deus ama ao homem e quer resgatá-lo precisa chegar até ao perdido. Nós temos então esta grande missão. 2 Timóteo 2,10: Por esta razão tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterno. E a ideia aqui, irmãos, é de carregar o fardo, o peso. Jesus chama a nossa atenção nos evangelhos de que se a gente quer segui-lo, deve tomar a cruz. Lembra disso? Se vocês querem ser meu discípulo, querem me seguir, tome a sua cruz e siga-me. A cruz é um compromisso, e certamente a cruz não era fácil de carregar, era um sacrifício. Então o prisioneiro que tinha que carregar sua cruz até o alto do monte, ele feria os seus ombros, ele era humilhado durante a caminhada. E o texto aqui de Timóteo diz justamente isso: ser sóbrio, tem consciência disso, que você vai suportar muitas aflições, mas não desiste, faça o trabalho de um evangelista. Nós todos, irmãos, temos essa função, esse chamado. Alguns têm o dom, outros são capacitados através de esforço, dedicação. Então, se nós somos chamados a cumprir uma missão, nós devemos estudar de como vamos fazer essa missão, nos preparar para fazer essa missão, nos vestir adequadamente, usar adequadamente a arma que nós temos em nossas mãos, que é a palavra de Deus, para que possamos então abordar com a palavra certa e trazer salvação aos perdidos. Por isso Paulo diz que estava suportando todas as coisas por causa dos eleitos. O esforço dele era para alcançar os escolhidos de Deus, para que eles também obtivessem a salvação que havia. Paulo diz: olha, meu desejo é partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por saber da minha missão, do compromisso, do desejo de Deus, que eu continue aqui,
então assim me esforçarei, me dedicarei em fazer melhor a obra do Senhor, para que mais pessoas sejam alcançadas com a palavra de salvação. Em 2 Timóteo 2,15, ele reforça essa ideia e diz, 2 Coríntios 12,15, eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado? De forma alguma. Pergunta retórica, né? Se eu demonstro mais amor pelas pessoas, eu serei menos amado por elas? De forma alguma. Então vamos mostrar amor, vamos demonstrar esse amor, vamos pregar o amor. Então, eu acho muito forte essa expressão, quando ele diz que de boa vontade. Essa ideia de boa vontade é a ideia de voluntariado. Eu estou me voluntariando. Não precisa o pastor designar, irmão fulano, amanhã vamos sair tal hora para evangelizar. Você é voluntário, esteja à disposição. Lembra do comprometimento? Lembra aí da ideia da prontidão? Então o voluntário está sempre pronto para fazer. Às vezes ele não sabe muito o que vai fazer, mas ele deve estar pronto para fazer. E quem é que vai capacitá-lo? Quem é que vai colocar as palavras na boca? É o Senhor. Confia nele, ele vai te capacitar. Já saí para evangelizar certa vez com o meu irmão, e nós saímos na rua onde morávamos de casa em casa, cada vizinho a gente abordou. E a gente foi preparando mais ou menos um roteiro do que a gente ia falar. Só que chegando na casa do vizinho, a gente começava a entrar em vários assuntos. E aí, em cada assunto, havia uma porta, uma janela para entrar com a pregação. E eu aproveitava a oportunidade, não perdia, não me prolongava muito, até porque queríamos visitar vários vizinhos no mesmo dia. E então eu entrava com a palavra em vários assuntos. E aí chegou um momento que meu irmão parou e disse: rapaz, como é que tu conseguiu entrar naquele assunto lá? Eu disse: meu irmão, não sei não, foi só o Senhor, o Espírito Santo de Deus que me deu a palavra. Então, quando a gente se coloca em prontidão, o Espírito Santo nos usa. É interessante, isso é maravilhoso, irmãos. Por quê? Saiba que você já tem estudado a palavra, você tem lido a palavra. Essa palavra está gravada no teu coração, na tua mente. Ela não se apaga. E quando você precisa dela, o Espírito Santo te faz lembrar destas palavras. É o mover do Espírito Santo, é o agir. Quando os evangelhos foram escritos, já havia se passado mais de 40 anos. Você se lembra o que aconteceu com você há 40 anos atrás? Há 40 anos atrás eu tinha 3 anos, não dá para lembrar quase nada. Você consegue lembrar o que aconteceu contigo há 40 anos atrás? Dificilmente. Mas os evangelistas, quando foram compor a Escritura, lembraram de cada detalhe. Por quê? O Espírito Santo fez lembrar, trouxe a memória, e assim ele faz conosco. Então não tenha medo, seja valente, esteja disposto, pronto para servir ao Senhor. Concluindo então, o verdadeiro cristianismo é aquele que se prontifica a levar adiante o legado que de Deus recebemos, que é a pregação pura e simples das boas novas de salvação, com prontidão e sem medo. Possamos nós, irmãos, a partir de hoje, agora, sairmos daqui e alcançarmos alguém com o poder da palavra, pregando a palavra com prontidão e sem medo. Segundo Pedro 1, 10 a 12. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçais em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por essa razão, sempre estarei pronto para fazer-vos lembrar acerca das coisas, embora estejais certos da verdade
já presente convosco e nela confirmados. Então o apóstolo Pedro aqui reforça a nossa diligência. Devemos estar em prontidão, porque Deus nos fará lembrar de cada coisa, o que Ele tem feito na nossa vida. E é muito fácil falar de coisas boas, não é verdade? É triste falar de coisa ruim, de um ente querido que a gente perdeu, de algo que não deu certo, mas falar do que dá certo, do que é bom, é prazeroso, a alegria estampa nos nossos olhos. Então fale da sua salvação, fale o que Cristo fez na tua vida, e certamente isso vai influenciar outras pessoas a querer essa mudança, essa transformação em suas vidas também. Amém? Graças a Deus por isso. Vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra motivadora, fortalecedora, que nos traz, Senhor, uma exortação à prontidão, a estarmos disponíveis para fazer a tua obra, voluntariamente prontos a executar o teu chamado em nossas vidas. Pai querido, nos capacita cada dia, nos enche com teu Espírito, nos dá, Senhor, dons e talentos, para que a gente possa assim usar para o louvor da tua glória, para alcançar aqueles que estão no mundo com a sede do Senhor, estão cegos diante da sociedade em que vivemos, porque a sua visão só observa o mundo presente e esquecem, ó Pai, de olhar para o reino futuro que nos está reservado. Pai querido, fortalece a tua igreja, cada irmão, capacita-o para executar esta função. Tira do nosso coração todo medo, ó Pai, e coloque em nosso coração a disposição, a preparação do Evangelho da Paz, para que assim possamos sair por todo mundo, anunciando esse Evangelho que traz salvação aos perdidos. Eu te oro, Pai, agradeço e peço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Muito bem, eu quero finalizar nossa live agradecendo a todos a prontidão de estarmos juntos aí, e convido todos a estarem domingo às 6 da noite, mais uma vez na live. Será uma homenagem ao Dia das Mães, né? Comemorando o Dia das Mães. Então que Deus abençoe a todos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Graças a Deus.